Nesse vídeo agora eu vou falar sobre associação de geradores. Então eu vou pegar mais de um gerador e vou associar eles, ora em série, ora em paralelo. Então uma das ligações que a gente conhece mais facilmente é a associação em série de geradores, né? Então, no caso de uma lanterna, por exemplo, você coloca várias pilhas lá dentro e elas têm uma polaridade específica para você colocar, de maneira que elas sejam ligadas em série, né? A gente usa isso normalmente para aumentar a tensão, para conseguir abastecer um equipamento que exige uma tensão maior, né? No caso, a lâmpada da lanterna. Então, como que a gente vai calcular a força eletromotriz equivalente e a resistência equivalente desses componentes? Então, eu vou pegar essa pilha, vou fazer a representação, né? Cada pilha vai ter aí uma força eletromotriz, E1 e E2, pode ser igual, pode ser diferente nesse caso, e cada uma vai ter uma resistência interna R1 e R2. E eu quero pegar isso e traduzir para um gerador só equivalente com uma resistência interna equivalente também. Então, como que a gente vai estudar isso? Eu gosto de pensar na analogia de pessoas numa fila em direção a um caixa, por exemplo, né? Essas pessoas estão numa fila em direção ao caixa e nessa associação, perceba que as pessoas que estão nessa fila vão passar pelo caixa 1 e depois vão passar pelo caixa 2. Então, elas vão receber duas vezes. Então, veja que nesse caso, e agora transpondo para a eletrodinâmica, as cargas elas passam pelo gerador 1 e pelo gerador 2. Então, você tem dois aumentos de tensão, de maneira que a força eletromotriz equivalente seja a soma das forças eletromotrizes de cada um dos geradores, né? Então, se eu tiver 4 pilhas de 1,5 V, a tensão total vai ser 6 volts. Já a resistência equivalente interna, como eu tenho dois resistores em série, ainda vale a nossa regra de associação de resistores, né? E veja que não importa a ordem das coisas, se o resistor está antes ou depois, porque na eletrodinâmica a gente estuda o circuito como um todo, né? Tudo se movendo junto. Então, se eu tenho dois resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma de cada um deles. Então, muito parecido, na verdade igual, o que a gente viu da associação de resistores. Então, na associação em série, a gente vai ter a força eletromotriz sendo a soma das forças eletromotrizes parciais, digamos assim, né, de cada gerador, e a resistência equivalente à soma da resistência de cada um dos geradores, a resistência interna de cada um. Um detalhe é que ao longo do tempo, as resistências internas das pilhas elas vão aumentando, né? Então, não é muito recomendável que você misture pilhas novas e velhas, justamente por conta disso, né? Então, a ideia é que você troque as duas, ou as três, ou as quatro, depende do equipamento, de maneira que elas vão aumentando a resistência ao longo do tempo juntas, né? Para você conseguir trocar todas juntas e saber qual trocar. Então, no caso da lanterna, isso normalmente é aconselhável, você trocar as pilhas como um todo, né? Todas as pilhas. Agora a gente vem para a associação em paralelo, né? E aqui na associação em paralelo é um pouquinho diferente. Então vamos voltar para a nossa analogia das pessoas num caixa. Eu tenho uma fila de pessoas em direção a um caixa, e aí perceba que nessa associação, as pessoas elas ou vão para o caixa da esquerda ou vão para o caixa da direita, de maneira que cada pessoa só passe por um caixa. No caso da eletrodinâmica, né, a analogia agora na eletrodinâmica é que as cargas elas só passam por um gerador. Então elas não recebem dois aumentos de tensão, né? Elas só recebem aumento de tensão uma vez, porque cada carga só passa por um gerador. Então, se eu quiser agora pegar e traduzir isso numa força eletromotriz equivalente, a grande sacada aí é que se cada carga passa por um gerador, esse gerador não sabe da existência do outro, então a força eletromotriz equivalente vai ser a própria força eletromotriz de uma pilha. Então, se eu colocar duas pilhas de 1,5 volt em paralelo, a força eletromotriz equivalente vai ser exatamente 1,5 volt. Apesar de ter duas pilhas, vai ser 1,5 volt. No entanto, a resistência interna muda um pouquinho, porque agora eu tenho dois resistores em paralelo. E a gente sabe calcular resistores em paralelo e idênticos. A gente vai calcular ela a partir da equação R sobre N, né? A gente pode calcular lá pela soma dos inversos, mas um jeito mais simples de calcular resistores idênticos é R sobre N. Então, nesse caso, seria R sobre 2. Se eu tiver três associações em paralelo, R sobre 3. Uma observação importante é que, por enquanto e para nós nesse momento, geradores em paralelo, a gente só vai tratar de geradores idênticos com a mesma resistência interna. Se os geradores forem diferentes, ou seja, a força eletromotriz de cada um for diferente, a resistência também, a gente tem que usar um outro raciocínio, um outro caminho para calcular isso. Então, no caso de geradores em paralelo, a gente vai tratar de geradores idênticos, com a mesma resistência interna e com a mesma força eletromotriz. Qual que é a vantagem da gente usar, então, geradores em paralelo, se eu não estou aumentando a tensão? A vantagem é que eu diminuo a resistência. Então, eu faço com que elas durem por mais tempo. Então, a grande sacada aí é que se a resistência é menor,
vai ser gasto menos energia nas resistências internas, fazendo com que essa pilha dure mais. Então, essa é uma das vantagens da associação em paralelo. Só para você ter uma noção agora dos modelos de pilha, né? Primeiro, o modelo falsificado, você vê que a resistência interna é muito mais alta, a corrente de curto-circuito ela é muito mais baixa, né? Ela aguenta muito menos corrente, e aí quando eu vou aumentando as pilhas, a resistência vai diminuindo e a corrente de curto-circuito vai aumentando, e aí você tem modelos de pilhas diferentes, pilhas convencionais ou pilhas alcalinas. A alcalina, obviamente, é muito melhor, por isso que ela é muito mais cara.